Galera de Gêmeos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu povo, para quem tá caindo aqui agora de paraquedas no meio desse canal, seja muito bem-vindo, ser humaninho do outro lado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Já vai falando que você é novo aqui para eu poder te dar as boas-vindas, tá bom? Faço questão. E para quem já é do canal, para falar, Renata esqueceu. Esqueceu nada, inocente. Gêmeos, ser doido! Vamos uma segunda rodada pra vocês, tá bom? Eu dezembro, dezembro, mas assim, né? Agora fica... Gente, na verdade, todas as leituras de tarô são atemporais, por quê? São situações que todos nós passamos na vida. Então, pelo menos no meu entender, como o tarô pra mim, ele não é um método de adivinhação, a gente tem como fazer prognóstico? Sim, tá? Mas não é esse o intuito principal. O intuito principal é ajudar a pessoa agora, a tomar uma boa atitude agora, a tomar uma boa decisão agora. E isso, óbvio, somente uma consulta particular pode te oferecer, tá? Meu WhatsApp vai ficar aqui o tempo todo, minha consulta é só por videochamada, não tem nada de consulta gravada, de vídeo, de fotografia, de áudio, não, é a gente aqui, ó, conversando 1h15, 1h30, te desafio a achar uma consulta mais longa do que a minha, tá bom? Vamos embora, meu povo? Que Deus nos abençoe, que meu anjo da guarda me conduza para a melhor interpretação e que essa leitura vá para quem mais precise. Amém. Gente, vamos começar com as cartas xamânicas, tá? Dos índios americanos. Vamos ver o que é que vem para vocês inicialmente, né? Pode ser que depois venham outras. Ó, caiu uma. Tartaruga. Tartaruga é mãe terra, tá? Pé no chão. Então, é hora de você sonhar menos e realizar mais, ô Gêmeos. Renata, mas o sonho é importante. Claro que é, gente. Eu não estou colocando sonhos numa dimensão de não importância, veja bem, tá? Mas a gente precisa saber até que ponto a gente tá só divagando, né? Viajando na maionese, como a gente costuma falar, e até que ponto a gente está realizando, né? Vamos lá, caiu mais uma aqui. Opa. O lobo, fala de professor. Caiu para peixes com um significado que eu tô sentindo o mesmo para vocês. Ou seja, vocês já sabem, vocês já aprenderam essa lição. Não posso ficar viajando muito na maionese, porque senão a tendência é eu tirar meu pé do chão. Senão a tendência é eu exatamente não realizar e só sonhar. Tá? Vamos ver o que mais. Tá quase caindo, eu vou pegar. O lince fala de segredos. A águia, espírito. Gente, a águia, ela não é uma ave de rapina que tem uma visão extraordinária? Né? A gente sempre brinca, fala, nossa, aquela pessoa tem olhos de águia, quando a gente fala que uma pessoa enxerga muito bem, né? Então aqui eles estão falando para vocês olharem com esses olhos de águia que vão além do olhar, tá? Porque a carta da águia é uma carta que fala de espírito. Então assim, olhem para além do que os seus olhos conseguem enxergar. Porque saiu a carta do lince antes, que fala de segredos. Fala de coisas que você não enxerga, de coisas que estão ocultas. Então assim, ó, você só vai enxergar essas coisas que você não vê, os Gêmeos, não são com os olhos, né, físicos, mas com os olhos da alma, com o olhar do espírito. Se você está sentindo, você fala assim, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar. Você vai ter que se abrir, né? Você vai ter que fazer uma conexão aí com Deus, com o teu anjo da guarda, uma conexão espiritual para você enxergar isso. Ó. O sapo fala... Ai, quer ver? O que é mesmo sapo? Gente, acabei esquecendo. Número 38. Nossa, me deu um branco. Purificação, tá? Purificação. Sapo fala de purificação, normalmente, quem está passando por purificações
está passando por problemas de saúde. Então, se você está passando por problema de saúde, tá? O que eles estão falando? Gêmeos, olhe para além do que os seus olhos estão conseguindo enxergar. Você só vai entender isso que você está vivendo se você olhar com os olhos espirituais, com os olhos da alma, tá? Ou, se não for doença, de repente um momento de grande dificuldade, qualquer grande dificuldade que você está passando na sua vida é um momento de purificação, tá? É um momento que vai trazer para a tua vida um grande salto, mas para você conseguir entender isso, entender, assimilar, aceitar, pituquinha aqui, ó. Tá? Entender, aceitar, assimilar tudo isso somente com o espírito, tá? Se você ficar questionando apenas por que está acontecendo isso comigo, se sentindo injustiçado, você não vai encontrar respostas, os gêmeos, tá? Por quê? Porque esse mundo não foi feito pra gente ser feliz dessa maneira que as pessoas acham que o paraíso, que aqui ó, a possibilidade de se construir um paraíso nessa terra. Não, não há. Há possibilidade de ser feliz apesar de tudo? Sim. É por isso que eu tô falando pra vocês, enxerguem com os olhos do espírito. Para vocês poderem entender, assimilar e aceitar o que vocês estão passando, seja esse lá, o que quer que seja, pode ser qualquer coisa, pode ser uma doença, uma dificuldade financeira, tá? Uma dificuldade na vida de alguém que você ama muito e aquilo tá doendo até em você, né? Enfim. A lontra tá falando, é a magia da mulher, então fala de um magnetismo, né? Traduzindo isso para qualquer pessoa que cai aqui. Então a gente está falando de pessoas que são naturalmente magnéticas, que têm uma energia, alguma coisa, sabe assim? Uma magia mesmo. Uma pessoa que tem uma magia, uma coisa boa, assim, própria. Eles estão falando o seguinte, Gêmeos, você é detentor desse magnetismo. Então, embora tudo isso que você esteja vivendo pareça uma coisa muito ruim, mas eles estão falando, calma. Calma, por quê? Porque isso ainda vai te trazer muitas coisas boas, tá? Essa purificação aqui da carta do sapo, né? Eles falam o seguinte, calma. Calma, porque isso ainda vai te trazer muitas coisas boas, não só aprendizado. Porque tem gente que fala assim, tô cansado de aprender. Não, gente, não falem isso, tá bom? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nos últimos anos, olha, eu vou fazer 50 daqui 2 meses. Nos últimos 50 anos, eu acredito que nos últimos 5 anos eu aprendi mais do que minha vida inteira. Porque eu tive consciência dos meus sofrimentos. De fato, eu entendi isso tudo como aprendizado. Quando a gente fala de aprendizado, a gente não está falando da boca para fora. A gente precisa internalizar isso e, de fato, compreender. Né? Não adianta você falar, tá, eu sei. Não, não é tá, eu sei. É você realmente compreender. Isso é para o teu aprendizado, para o teu crescimento, para o teu bem. Por mais que você não enxergue isso com os olhos físicos. Por isso que eles estão falando, olhe com os olhos da alma, que é a carta da águia, os olhos do espírito, perdão. Tá? Muito mais do que da alma. Vamos lá, a Pituquinha deitou bem em cima das cartas dos animais. Né, Chuchu? Vamos agora com o oráculo de Delfos. Mamãe vai ter que pegar. Olha lá, Chuchu tá brava comigo. Não taca a unha na mãe, que você fica feia. Olha lá, olha. Filha, você que invadiu o meu espaço, eu não fui lá invadir o seu. Tá brava. O que você veio? Você veio dar um recado para Gêmeos? Você quer conversar com eles? O que você quer falar? Múltiplos amores, tá? Vamos ver. A carta dos múltiplos amores, ela tem que ser interpretada de várias formas. Não significa apenas múltiplos amores. Pode significar múltiplos interesses, tá? Ou você muito disperso, tipo assim, olha, eu tenho tantos interesses, eu tenho tantas coisas, mas eu não consigo focar em nada, sabe? Muita coisa, eu me disperso porque eu me interesso por tudo, mas eu não foco em nada.
perspectiva. Você tem que olhar a coisa de uma outra forma, ô Gêmeos. Tá? Por isso que tá falando pé na terra. A primeira carta que saiu, Mãe Terra, tá? Tartaruga, ó. Põe o pé na terra, para de ficar só sonhando. Lembra que eu falei, vamos sonhar menos e realizar mais? A carta do Múltiplos Amores, que fala de você interessado por muitas coisas, mas você não focando em nada. E a perspectiva, olha as coisas de uma outra perspectiva. Pega uma dessas coisas que você sonha tanto e fala assim, ó, dentre tantas essas coisas que eu tô sonhando, que eu gosto e que tem o meu interesse, o que mais eu gostaria de verdade, de tudo isso, o que é que eu gostaria que mais acontecesse, que mais se realizasse? Então vai, Gêmeos, e procura focar nisso. Coloca a sua energia nisso, em uma coisa. Vamos ver o que mais. Isso vai fazer mudar, ó, toda a sua perspectiva disso tudo. Ó, você fez um arranhãozinho na mãe, tá ardendo. Gente, a ociosidade mostra que vocês perdem muito tempo, assim, realmente pensando, sabe? O que eu vou fazer? Sabe quando você tem aquela sensação de que, assim, o dia passou e você não fez o que você devia e você perdeu tempo? Você fala, nossa, eu precisava fazer tanta coisa, mas eu não consegui fazer nada. Por quê? Porque vocês estão muito dispersos em muitas coisas que vocês se interessam e não levam a cabo. Tipo, começa um monte de coisa e não conclui nada. Isso é muito comum, gente. Não tô falando só de vocês. Isso aqui serviria para tanta gente que nem tem Gêmeos no mapa. Serve para ser humano. Ser humano é assim, né? Muitos seres humanos se comportam assim, independentemente do signo. A sinceridade, tá falando de você ser sincero com você mesmo. Então é assim, gente, por que eu consegui tratar as minhas dores, as minhas dificuldades, digamos assim, embora eu ainda tenha muitas e eu tenha que aprender, por isso que a gente tá falando de aprendizado, e eu tenha que aprender muitas coisas mais ainda, mas boa parte delas, ou aquilo que realmente era mais terrível assim pra mim, quando eu comecei a ser sincera comigo mesma e falei, caramba, eu sou assim, mas eu posso mudar. Por quê? Porque a gente tem que ser sincero, tem que ser honesto e dar o braço a torcer, ser humilde. Falar, eu sou assim e isso não é legal. O que eu posso fazer para mudar, para melhorar? Foi isso que eu fiz. E é isso que eles estão falando aqui, ó. Sejam sinceros, sejam honestos, antes de mais nada, com vocês mesmos. Quanto mais a gente nega os nossos defeitos, as nossas falhas, gente, pior pra gente. Pior pra gente. Um passatempo. E aí você foge, né? Você foge da realidade. Vamos com o tarô, Gêmeos. É, meu povo. A vida não é fácil, não. Não é fácil, não. Por isso que quem fica prometendo, tem muitas linhas esotéricas, místicas, não, paraíso na terra, não sei o quê. Para com isso, meu povo, para com isso. Isso não existe, tá? Lembrem-se do que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Seja forte e corajoso para enfrentar esse mundo. Agora eu estou falando, seja forte e corajoso para enfrentar esse mundo. Para que a gente alcance o reino dele, que não é deste mundo. Tá bom? Vamos lá. Gêmeos. Ou para quem se identificar, ou para quem cair aqui sem querer.
Fundo do maço, galera. Rainha de copas, tá? Rainha de copas é uma rainha que sente as coisas na profundidade, né? Mãezona, quer cuidar de todo mundo. Mas também ela tem uma tendência, quando ela não tá muito no sentido positivo, de ser magoada, rancorosa. De falar assim, nossa, sabe, eu não fiz tal coisa. Por que não me deixaram? Por que fulano me magoou, me machucou? E como ela é uma rainha, ela tende a elevar essas coisas a um nível muito mais alto, né? E às vezes, gente, uma pessoa rancorosa e magoada, ela se torna até tirana. Então todas as rainhas e reis, eles vão ter esse aspecto, né, de tirania quando eles estão com um sentido ruim. Então, às vezes, esse sentimento todo, quando você guarda alguma mágoa de alguma coisa que você não pôde fazer ou realizar, ele acaba que transforma a gente num serzinho magoado. Vamos ver o que mais. Pituca tá aqui. Tô quase tirando ela daqui. 10 de copas. E a morte. O 10 de copas, aqui tá vendo que é uma família? E a morte é final de um ciclo, sabe? É como se você estivesse vendo muitas coisas assim. E aí você coloca a família da forma que você entender aí do outro lado, os gêmeos. Vocês estão falando o seguinte: acabou esse núcleo, essa coisa que eu tinha como família. E eu não estou aceitando muito bem, ou agora eu vou ter que assumir um papel de maior importância no meio disso tudo. Então é hora de eu colocar o pé na terra. Lembra que eu falei pé na terra? Ó. Mãe terra. Porque talvez vocês estejam sendo chamados para algo muito maior, vocês não estão aceitando. Ou vocês ainda não se deram conta, tá? Tá terminando, ou vai terminar um ciclo, tá? De familiar, ou do grupo que você entende como sendo sua família, ou se não for de família, de trabalho, tá? E você não tá aceitando isso muito bem, ou você vai assumir um papel nisso tudo muito importante. Vamos ver o que mais. 3 de espadas. Não falei de mágoa, que eu senti a rainha de espadas magoada, rancorosa? É isso aí mesmo. Coração ferido, tá? Tem muitos sentimentos e mágoas e dores antigas aí que vocês ainda não estão... Se vocês não conseguiram digerir. Rei de espadas. Gente, é assim, o rei de espadas, dá uma olhada nesse rei. Olha a posição dele, como ele tá, humilde, recebendo a coroa. O rei de espadas fala de valores, de princípios morais, éticos, de humildade, sabe? Então, assim, olha, vocês só vão conseguir superar esse coração ferido. Olha só que interessante. O rei de espadas saiu do lado do 3... O rei de espadas saiu do lado do 3 de espadas. Vocês só vão conseguir superar essas mágoas, essas dores, esses rancores sendo rei de espadas, se elevando acima disso tudo, tendo sentimentos nobres. E aí você vai ser coroado. Ele está sendo coroado aqui, ó. Mas numa reverência a quem coloca a coroa na cabeça dele. Ele sabe, né, o quanto ele, embora rei, ele é humilde, ele precisa aprender. Vamos ver o que mais. Pajem de paus.
8 de copas. É uma fase nova na vida de vocês, né? Vocês vão ter que encarar tudo aqui. O que eles estão pedindo? Olha, encare isso com leveza, os gêmeos. Por quê? Porque é mais uma passagem da vida. Se você encarar essa mudança com peso, você vai estar carregando coisas que são totalmente desnecessárias para essa próxima fase. Por quê? Porque você vai ter que virar as costas de qualquer jeito, que é o 8 de copas. Já tinha saído a morte aqui, que é mais final de fase do que o 8, do que a morte. O 8 de copas só está confirmando. A morte está falando assim, gêmeos, isso que você parece que não está aceitando, ou você ainda tem mágoas em relação a isso que está acabando, acabou. Então, assim, você vai ter que pegar esse coração ferido e se elevar aqui no Rei de Espadas acima disso tudo. Ou seja, você vai ter que crescer mentalmente, espiritualmente, psicologicamente. Encarar aqui no Pagem de Paus as coisas com mais leveza. E falar, tudo bem, já que acabou, vamos continuar. Por quê? Acabou esse momento, mas a vida ainda continua. Né? Tem um outro capítulo que eu preciso escrever. E que talvez agora eu seja a pessoa mais importante desse novo núcleo que se forma. Eu vou ter que aprender a direcionar mais agora as coisas, ó. Antes eu estava muito disperso e agora, com essa responsabilidade na minha mão, eu vou ter que ter um direcionamento melhor, um foco maior nas coisas. E não perder tanto tempo aqui, ó. Só que para isso, eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Tem que ser sincero a ponto de falar assim, estou perdendo tempo, eu tenho algumas dores, eu tenho mágoas, eu tenho coisas aqui no 3 de espadas que estão mal resolvidas do passado, que eu preciso encarar. Porque já que tudo isso vai acabar mesmo aqui na morte, ó, o 10 de copas, né? Então, toda essa organização, essa família, ou esse trabalho, ou essa coisa que eu vinha vivendo vai acabar, a carta da morte, encerra isso, tá? Só que junto com isso tem esse 3 de espadas que fala junto com essa fase, né, ou desse núcleo familiar que se desfaz por alguma forma, de alguma maneira, ou de trabalho, ou às vezes um núcleo de amigos. Tem alguma coisa com esse povo aí, ó, que tá mal resolvido dentro de você. Mágoas, dores, rancores. Então, agora é hora de você agir de maneira de fato adulta e elevada e espiritualmente, que é o nosso Rei de Espadas. Para você poder entrar nessa próxima fase mudado, transformado e curado. Vamos ver qual a voz cigana. Carta do Galo, gente, a chegada da luz. Essa fase vai ser melhor, embora você não esteja aceitando. Não importa o que aconteça, gente. Que desmanche esse estado de coisas atual da sua vida. Que vai bagunçar ou esse núcleo familiar, esse núcleo de trabalho, esse núcleo de amigos, não vai ficar mais do jeito que tá. Tudo isso vai acabar. Mas eles estão falando, acredita que vai ser para melhor, gêmeos. A carta do galo é a chegada da luz. E ó, o homem do cavalo branco é a presença do teu anjo da guarda, é a presença espiritual na tua vida. A gente não falou que você tem que olhar com os olhos do espírito aqui na carta da águia? Olhar para além
do que você está simplesmente vendo. Ou seja, o propósito que há nisso tudo. Tá bom? Galera, espero que tenha valido a pena, tá? Foi uma baita de uma leitura muito bonita, que eu gostaria que todos assistissem, de Gêmeos ou não, tá bom? Muito bacana, eu acho que isso fica de grande lição para todos, né? Independentemente do signo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Quem é novo, não esqueça de falar que é novo para eu poder dar as boas-vindas para você. E para quem já é do canal, meu doidinho do meu coração, um beijo, um queijo, fiquem com Deus. E para quem é novo e quer ser chamado de seus doidos também, pode falar, tá bom? Eu chamo assim todo mundo, eu cumprimento assim a galera geral, não só vocês de Gêmeos, tá bom? É o meu bordão para todos os signos. Fiquem com Deus e leiam esse depoimento de uma consulta que eu fiz recentemente, que vale a pena, tá bom? Para vocês terem certeza. Eu faço uma consulta de tarô, será que vale a pena fazer uma consulta de tarô terapêutico? Claro que vale, tá bom? Grande beijo.